Olá, meu nome é Luiz Carlos Corrêa Carvalho, Caio Carvalho, como o setor conhece. Hoje a gente faz aqui no Canaplancast um programa especial. Nós vamos conversar sobre detratores de produtividade. Como a gente falou antes, a base da existência do nosso setor é capacidade competitiva. Se nós não tivermos competitividade, ou seja, produtividade elevada, sem receber subsídios como a maioria do mundo recebe, a gente não consegue competir. Para isso, portanto, há um esforço enorme a ser feito nesse campo de atuar contra aqueles que retiram produtividade do nosso processo produtivo. Pois bem, hoje nós temos aqui conosco um cara que é meu amigo desde 1975. Nós entramos juntos no Plano Açúcar na época, e o Newton é doutor Newton Macedo, que vocês já conhecem, a maioria conhece. O Newton Macedo é doutor nessa área de pragas, digamos assim, tem toda uma história que é um pouco diferente da história habitual de caras que trabalham na área de pragas de cana ou de pragas em geral. O Newton teve uma experiência importante de coordenação. O Newton coordenou todo o desenvolvimento do Plano Açúcar, da região toda Centro-Sul, Centro-Oeste, Sudeste, com uma equipe de agrônomos das mais variadas áreas e saberes, e, portanto, ele tem uma visão da catedral, que é importante. A maioria das pessoas, às vezes, olham só um vitral da igreja ou às vezes o altar, mas não tem a visão da catedral. O Newton tem a visão da catedral. O Newton Macedo é talvez seguramente um dos profissionais mais qualificados na área canavieira e seguramente na área de pragas. Então é um prazer estar aqui com o Newton. Vocês vão ouvir um pouquinho o Newton para contar como é que estão os últimos anos em usinas, Newton. Caio, cada ano em cana-de-açúcar é um ano diferente, é uma safra. Nós, né, com o tempo que nós temos, eu sou formado em 70, vou completar 54 safras, e cada safra é um desafio. E nos últimos tempos a gente tem vivido uma situação fora do normal por conta desses extremos climáticos. E os extremos climáticos, eles trazem novos desafios, né? Fora daquilo que a gente está acostumado dentro de um histórico da cultura da cana-de-açúcar, especialmente com relação às pragas. Quando você sai quando a cultura é submetida a um extremo climático, esses extremos climáticos impactam todas as populações de insetos, tanto aqueles que são praga como os inimigos naturais. Quando as condições climáticas se restabelecem, o fenômeno que ocorre basicamente é o seguinte: as pragas voltam a se estabelecer nas culturas, especialmente nas monoculturas, sem a competição dos inimigos naturais. Porque o inimigo natural, ele depende do hospedeiro para se multiplicar. Então, a gente vai ter o crescimento da população dos inimigos naturais sempre a reboque das pragas. E por conta disso, o produtor tem que estar preparado para enfrentar uma situação um pouco mais agressiva das pragas. Então, isso ocorre com broca, isso ocorre com cigarrinha. Esse fenómeno é um pouco diferente porque é um inseto que tem uma estratégia diferente de sobrevivência na natureza. A maior parte dos pesquisadores não sabe disso e trata esse fenómeno como quem trata broca e cigarrinha. A estratégia tem que ser completamente diferente em termos de escolha de produtos, práticas de manejo, tanto manejo mecânico, como físico, como biológico, como químico, é diferente da broca, da cigarrinha. Especificamente, nós estamos vivendo no momento uma situação muito desafiadora para controle dessas duas pragas que eu já citei, a broca e a cigarrinha. Por quê? Porque quando inicia a primavera, há o desencadeamento de uma sequência de geração dessas pragas. E o produtor tem que estar preparado para pegar a primeira geração. Essa é a primeira mensagem técnica que a gente tem que divulgar.
Quem fracassa na primeira geração, ou por negligência, ou por deficiência de equipamento, ou por desconhecimento, já começa patinando. Então, a primeira providência que o produtor tem que tomar agora é pegar a primeira geração dessas duas pragas. E você tem uma tremenda vantagem técnica e econômica quando você pega a primeira geração dessas pragas. Primeiro delas é que você pega o inseto numa situação em que ele está iniciando o ataque, no momento em que a cana-de-açúcar tem todo o seu potencial pela frente, então a convivência com essa praga, por menor tempo que seja, já vai causar impacto. Então, isso é muito importante você já eliminar nessa primeira geração. Segundo aspecto importante é que quando você pega essa primeira geração, você impacta menos o ambiente, porque os inimigos naturais vão vir depois. Eles estão começando a se estabelecer. Então, isso são duas vantagens econômicas muito importantes. Mas aí vem aquela questão, você também não pode entrar no controle dessa primeira geração com qualquer produto químico. Você tem que ter a escolha certa, o time certo, o modo de aplicação correto, o nicho ecológico que vai ser atingido. Isso são as informações técnicas mais importantes do momento. Isso é muito importante, gente, porque eu queria ouvir o Newton. O Newton Macedo é consultor há muitos anos. Depois do trabalho brilhante que ele fez em pesquisa, ele segue, obviamente, no estado da arte e ele viaja tanto que o cachorro dele fica com saudade que só vê ele na sexta-feira. Mas eu nem tenho cachorro para ele não sofrer. Mas, de qualquer modo, o que eu queria ouvir do Newton é o seguinte. O Newton, a gente entrevistou o Paulo Figueiredo, que é um ótimo companheiro, um bom fisiologista. Sem dúvida. E ele estava explicando esse ano, foi um ano tão diferente, 2024, com temperaturas acima de 38 graus, dias seguidos. Sim. A planta fechando estômago, a glicose, que é a base do processo produtivo e daquilo que vai ser o desenvolvimento fisiológico da planta, é usado para refrigerar a planta para enfrentar aquilo e não consegue fazer açúcar porque a pureza cai. Então eu estou comentando isso, que a gente chegou num nível de estresse que a gente não tinha visto, não imaginava que seria possível. Pois bem, o que acontece agora, Newton? Eu tenho rodado muito as diversas áreas aqui do Centro-Sul e a nossa equipe toda rodando. O canavial está todo igual, quer dizer, a cana plantada em março ainda está substituindo folha seca da seca horrorosa que a gente viveu. E ela está num tamanho que está parecendo a soqueira de junho ou a soqueira de agosto, ou seja, todos são John Malkovich, como a gente fala, está todo mundo igual. Sim, um nivelamento baixo, né? Baixo e aí vem erva daninha e vem pragas. O que eu queria te ouvir é o seguinte, nessa lógica de estresse, de cana atrasada em desenvolvimento, voltando a broca e cigarrinha, o que tem que ser feito, Newton? Bom, dando continuidade ao que já comentamos, é você fazer o controle o quanto antes. Agora, para fazer o controle, você tem que ter um monitoramento, porque o início dessa primeira geração que eu me referi muda de ano para ano, em função das condições climáticas. Agora já se estabeleceram totalmente as condições climáticas favoráveis à praga, então não há tempo a perder. Tem que começar a fazer o controle tanto da cigarrinha como a broca, dentro daquela visão de você atacar o problema antes de você ter prejuízo. Porque é muito diferente, no passado, enquanto a gente não conhecia toda a biologia, a bioecologia, que é a biologia no campo, que essa é a biologia importante do ponto de vista do produtor, porque a gente tem a biologia de laboratório, que é aquela biologia que você estuda quantos ovos a praga põe, quanto tempo demora e tal, mas tudo sob controle. No campo é diferente. Então, a bioecologia é a biologia do campo. Isso que a gente precisa conhecer. E, no passado, a gente não conhecia suficientemente bem. Então, tem todo aquele preciosismo de você ter que ter nível de controle econômico, que hora que você vai tomar a decisão. Essas informações, hoje, já são dispensáveis. A gente já tem informações suficientes para falar, bom, a partir dessas condições, a praga vai começar a atacar. Mas ela não é necessariamente matemático isso daí. Então você precisa ter um monitoramento no mínimo no sentido de detectar a presença da praga. Não interessa, por exemplo, cigarrinha, se tem 1, 2, 3, 4 ninfas por metro linear. O interesse é o seguinte, começou a primeira geração. Aí o produtor já entra, ele vai conseguir cobrir a sua área
evidentemente, se ele tiver minimamente dimensionado em termos de equipamento, dentro dessa primeira geração que dura aproximadamente 2 meses. Agora, se o cara vacilar, no caso da cigarrinha, por exemplo, ela já alavanca para uma segunda geração, aí complica tremendamente, porque mesmo que ele controle numa segunda geração com produto de alta eficiência, mas há um escape, porque a cigarrinha, na segunda geração, ela já começa a colocar o que a gente chama de ovos diapáusicos, e esses ovos diapáusicos não emergem, as ninfas, logo no começo, eles vão emergir depois de 90, 120, 150 dias, e não tem nenhum produto que te dá uma cobertura nesse sentido. Então tem que ter a escolha do produto certo, na hora certa, tem os produtos no mercado adequado para cada uma das situações. Quando o produtor perde esse time, e isso é natural que pode acontecer, ele precisa ter o cuidado de fazer na segunda geração para não perder, né? Mas aí já restringe a capacidade de controlar a praga, porque a pessoa vai ter que voar com a aeronave que, embora tenha aeronaves boas para fazer o serviço, tem profissionais competentes, mas é mais difícil se atingir a praga. Mas também aí tem outros cuidados que tem que ter. Quando você tem que partir para uma aplicação numa segunda geração, isso é válido para cigarrinha, é válido para broca. Você vai ter que fazer com um avião, porque a cana já está num porte que não dá para fazer mais terrestre. Então você tem que escolher o produto que tem limitações. Quando você trabalha com aplicações terrestres, você tem um leque aí de 5, 6 produtos que pode ser utilizado, quando você entra na aplicação aérea, está restrita a 2, 3. Então, isso é uma dificuldade. Então, esse tipo de cuidado que o produtor tem que ter hoje para enfrentar essa situação que nós estamos vivendo. E a praga é um problema seríssimo. Eu costumo dizer que praga e mato-competição quebra usina. A usina não quebra ou o produtor independente porque adubou um pouquinho menos ou porque não usou maturador, mas não controlar a praga, além de você evitar a perda naquela safra, é um seguro para o patrimônio que você já investiu. E tem um trabalho do PSEG recente que mostra que todas as ações envolvidas no controle de pragas e doenças da cana-de-açúcar custa, no máximo, 6% do custo da manutenção do plantio e a manutenção no canavial. Como que você investe R$100 e negligencia em R$6 para não perder o que você já investiu? Porque quando a praga chega, você já plantou a cana. Gente, esse recado do Newton é um recado de experiência e é um recado econômico importante. Eu tenho visto isso, Newton, aos montes. Dias atrás, a gente percebia uma série de usinas que ainda estavam preocupados se ia ter a brotação da soqueira ou não, e já não estavam tão ligados para a volta natural das chuvas e para as pragas que estão chegando. E a gente percebia uma preocupação, Newton, que eu queria te ouvir, desde a época do Plano Açúcar. E depois, trabalhando com muitas usinas, a gente percebe, às vezes, que as métricas ou a forma de medida de qual é a taxa de intensidade, vamos dizer assim, da presença do inseto, a variabilidade é muito grande e, às vezes, eu ouvi, Newton, gente que tinha um número baseado no tipo de levantamento que ele faz de campo. Sim. E aí, quando ele fez o mesmo estudo no caminhão que chega na usina para entregar a cana e ele usou o laboratório do sistema Consecana, ele tinha uma taxa muito maior. Então, como é que faz? Quer dizer, o que é isso? Bom, aí pode ter uma distorção de amostragem, né? E método de interpretação. Na verdade, quando uma empresa contrata um serviço de consultoria, hipoteticamente, no controle de pragas, ela tem que adotar uma estratégia de monitoramento dessa praga e de avaliação. E nem sempre as empresas trabalham com equipes seguidas safras. Há um turnover muito grande nisso daí. Isso daí dá uma distorção tremenda, porque às vezes a usina trabalha 2, 3, 4, 5 anos com a metodologia, de repente vem uma outra equipe com a pessoa com a outra cabeça e muda, aí quebra aquela sequência. Eu tenho experiências as mais variadas, como você bem disse,
e você vê que tem as empresas que fazem certinho e estão numa situação confortável, tranquilo, girando aí em torno de 1,5%, 1%, às vezes menos de 1% de ataque de internal brocado pela broca, trabalhando com, às vezes, uma aplicação em 50% da área, no máximo, para controlar a cigarrinha, enquanto que outras têm que fazer 3, 4 vezes a mais. Agora você imagina uma usina com 30, 40, 50 mil hectares, fazer um voo a mais de avião, quanto que custa isso? Então, esse tipo de cuidado, a gente sabe muito bem que o setor, infelizmente, não está suficientemente preparado para ter equipes mais consistentes, mais preparadas e que tenham um padrão de trabalho. Essa flutuação na qualidade das pessoas, numa definição de uma estratégia de controle sequencial completa, prejudica muito, infelizmente. Esse dado, essa análise madura, né, experiente do Newton, é um belo recado para todos. A gente percebe essa variabilidade, a gente percebe em muitas usinas dúvidas sobre qual realmente é a taxa de infestação, qual é o número real disso. Fica difícil. É difícil. E há vários estudos, né, do pessoal lá de Jaboticabal, aqui da Exalc, da época do Plano Açúcar, da época do CTC, mostrando o impacto econômico da broca, por exemplo. O impacto industrial das doenças que vêm no conjunto broca-podridão. Exato. Esse clima que o Newton se referia, até queria te ouvir um pouquinho, não é bem a sua área, mas você convive com isso. O complexo praga-doença, né, no caso da broca, hoje a turma fica um pouco perdida sobre como é que eu faço fungicida no uso, e aí as variações são enormes, mas de fato a taxa alta de infestação de broca é sinônimo de seguramente muita doença junto, né, Newton? Com certeza. Com esse clima agora, com essas chuvas seguidas, com umidade e entrada do verão, digamos que venhamos a ter um verão normal e úmido, isso tudo como é que é? Como é que faz? É verdade. Esses impactos climáticos, você tem na planta o que a gente chama de fatores bióticos os estresses bióticos e abióticos, né? Os estresses bióticos são derivados do ataque de pragas e doenças, e os abióticos é a própria variação de temperatura, umidade relativa, disponibilidade de água no solo. E, ultimamente, a gente tem deparado com um problema que eu acho que você, com certeza, já viu isso daí, já viu esse desafio, que é a tal da síndrome da murcha. A síndrome da murcha, ótimo que você fala disso. Ela traduz muito essa preocupação sua. Como é que essas coisas se interagem? Veja bem, a síndrome da murcha, ela é causada por um complexo. E aí entram as pragas, é exatamente isso que você levantou, mas não só as pragas, entram as doenças também. Por exemplo, você sabe que a cana-de-açúcar atacada por cigarrinha, com certeza vai ter problema de cana seca lá no final do ciclo. Então isso daí é um dos fatores mais importantes. Então, no momento em que você está controlando bem a cigarrinha, você já está atenuando esse problema. Mas não para por aí. Aí vem o coletótrico, que é a antracnose, né, que é um outro, já é um agente patogênico que interage, então vai aumentando o estresse biótico sobre a planta. Vem os nematóides, ninguém fala sobre isso daí, mas nematóide, ele danifica o sistema radicular da planta de tal forma que ela não consegue extrair a água suficiente para fazer, inclusive, a refrigeração da planta, como você já comentou que o Paulo Figueiredo falou. Você sabe que da quantidade de água que a planta retira do solo, ela utiliza só 30% para fazer fotossíntese, 70% é para refrigerar. E a maior taxa de fotossíntese ocorre entre 14 e 24 graus. A planta tem que se enquadrar nisso daí para ela continuar crescendo. E como ela usa, qual o recurso técnico que ela usa? Buscar água. Se ela não tem um sistema radicular bem estabelecido, provoca um desequilíbrio total. E aí é porta para entrada para fungos, para bactérias. Quando você vai analisar lá na safra, manda esse material para análise, vai ter um complexo de fatores ali. Mas a origem está numa sequência negativa que a planta foi submetida, os tais estresses bióticos e abióticos. Isso é muito importante, porque, gente, nós estamos falando do fator econômico, nós estamos falando de custo de produção.
Ô Newton, num ano como esse, a cana estressada, atrapalhada, atrasada, vamos chamar assim, lá vem repasse de herbicida, ou seja, o custo vai subindo, o custo vai subindo, o custo vai subindo. Se você está com o custo subindo para um investimento maior e você não tem o cuidado no controle de pragas e doenças, aí a gente começa a pagar essa conta. Eu queria aproveitar esse seu comentário sobre uma das coisas que eu tenho visto. Uma das evoluções que a gente tem visto é o uso de produtos biológicos para controle de nematóides, né? Que sempre foi um problema de controle. Sim. É a tal da coisa que você não vê e que está comendo a sua raiz. É verdade. E depois vem todas as consequências. O Newton, essa coisa dos nematicidas biológicos realmente tem sido um sucesso, né? Digamos que sim, mas com reservas. Sim. Quando a gente faz uma meta-análise de sequência de vários trabalhos e trabalhos que a gente fez e trabalhos que outros profissionais fizeram com o histórico, você vê que os químicos ainda são superiores, indiscutivelmente. Agora existe um espaço para os biológicos. E aí vem um outro detalhe. Quando nós falamos em biológico, tem um leque muito grande de biológico. Os bioinsumos, que envolve todos os biológicos, não temos só nematicida, nós temos aí os solubilizadores de fósforo, nós temos os nematicidas, tem fungicidas, tem uma série de agentes biológicos que se pode controlar. Tem os entomopatógenos, aí nós temos bacilos, temos vírus, temos fungos que podem ser utilizados. Mas, evidentemente, são insumos que exigem um pouco mais de cuidado na sua aplicação. E o produtor não pode embarcar nessa onda. Nós temos um exemplo clássico no Brasil dessa onda de biológico que ocorreu aí na década de 80 para 90, que foi o uso de um vírus para controlar uma praga de soja, Anticarcia guimatalis, que é atacada por esse vírus. E, na ocasião, a pesquisa mostrou que era um vírus que pegava essas lagartas, de uma contaminação excelente e seguro para o meio ambiente, porque ele atacava especificamente lagartas, não pegava outros insetos, não pegava ser humano, nem outros animais, extremamente. E foi implantado pela Embrapa um plano nacional de controle dessa praga baseado nesse vírus. Só que o produtor começou a negligenciar, no sentido de que ele descobriu que ele poderia, hipoteticamente, pegar esse vírus no campo, formular em casa e aplicar isso daí e ter controle. Só que, em pouco tempo, entrou em colapso o tal do programa por conta disso daí. Então, aí vem essa questão que hoje está sendo muito dita, né, ou comentada, é recorrente, aí o apelo de se fazer a produção de insumos biológicos, e aí você precisa ter cuidado da origem desse material para você ter confiabilidade. Um ponto importante, Newton, olha, isso, gente, eu queria muito explorar o Newton. Só completar ainda com relação a esse histórico fracassado. Quando entrou em colapso esse uso desse vírus, foram investigar. E daí chegaram à conclusão que o produtor estava aplicando, aquele que ele produzia em casa, não tinha nada de vírus. Tinha um monte de outra coisa, menos vírus. Então, agora eu pergunto o seguinte, essa lição, será que nós aprendemos? É essa pergunta que eu quero fazer. Ô, Newton, a gente está numa fase que você tem já grandes empresas com ótimos produtos biológicos, mas você tem uma onda que acaba sendo uma onda padrão muito mais de economistas, dizendo, não, você pode ter um laboratório na sua fazenda e você faz on-farm e você controla tal. É um custo muito menor. É um custo muito menor, a resposta é a mesma. Não é a mesma. Não é verdade. Então eu queria te ouvir, quer dizer, você tem grandes empresas com controles especiais para ter produtos de qualidade. Sim. E essa onda nova do on-farm? Porque isso vira política, daqui a pouco estão aprovando algum projeto de lei para isso. Aliás, já aprovaram, né? Eu queria te ouvir. Como é que é isso? Precisa ter muito cuidado, porque
Os bioinsumos são organismos vivos. E quando você fala, por exemplo, em metarrísio, que é um agente patogênico aí que a gente usa para controlar pragas, é um termo muito vago. Metarrísio, você tem uma variabilidade muito de cepas. E cada um tem um perfil para atacar uma determinada praga, ou ser mais adaptado, ser menos adaptado. Se você não tiver um controle de qualidade de excelência, você não está aplicando aquilo que há de melhor. Outra coisa, você coloca em risco, quando você faz essa produção num ambiente com pouco controle, com pouca asepsia, negligencia nessa parte, você está correndo o risco de estar distribuindo patógenos para o ambiente e, inclusive, para o ser humano. Quando você aplica um bioinsumo no solo, por exemplo, ele não tem fronteira, ele não sabe quem é o vizinho. Você pode espalhar isso daí e se ele tiver uma patogenicidade inconveniente para o ambiente, você está cometendo um desastre. Então, tenham muito cuidado com essa onda, não embarque nessa história de produção on-farm com raríssimas exceções. Precisa, desde que você vá produzir isso daí, esteja vinculado a uma empresa que vai te assessorar de responsabilidade. Ou do ponto de vista econômico, eu acho que é mais confiável, mais seguro você trabalhar com produtos baseado em empresas de responsabilidade, que respondem por aquilo. E a gente tem algumas empresas aí já que... E eu gostaria de completar. Não tenho ilusão que o controle com bioinsumos é uma bala de prata. Vai ter o seu espaço, mas essa onda vai arrefecer rapidamente. Eu acho isso importante, o seu recado é importante. Porque essa é uma primeira preocupação que a gente percebe nos movimentos. Não eu tenho que reduzir custos, Gente, o redutor de custo é aumento de produtividade. Essencialmente. Sim. A gente tem que aprender com o pessoal da soja. O sucesso da soja, antes de mais nada, é a produtividade elevada, e a produtividade elevada é o uso de produtos qualificados. Sim. E usá-los no momento correto. Sim. Né? Então, a gente está dizendo isso porque... a gente ainda percebe muita gente reticente no uso de produtos que eventualmente têm um preço um pouco maior, e isso é um grande erro, é um grave erro. Exatamente. Que muitos cometem. Eu percebo em muitas usinas o departamento financeiro decidindo qual que é o produto que vai ser usado. E isso é um erro lamentável, é lamentável. Crasso, né, que o pessoal tem feito. Mas eu queria aproveitar nessa história, Newton, uma das coisas que evoluiu formidável. Eu me lembro quando você estava começando no Plano Açúcar e a gente desenhou projetos integrados e que tinha o projeto Vinhaça, para dar um exemplo. Sim. E a gente começou a aprender muito quando começou a integrar discussões em torno do que era o uso da vinhaça. E hoje, o uso da vinhaça na linha tem trazido resultados extraordinários. Né? As usinas começam a ficar, por um lado, independentes de cloreto de potássio, o que é formidável para o preço e pela dependência que o Brasil tem do cloreto de fora. Mas mais que isso, e aí eu queria te ouvir, aí começa a achar que a vinhaça também é a bala de prata e vai aproveitar o custo da aplicação da vinhaça na linha e vai colocar o que é inseticida, o que for lá. Né? É assim mesmo? Você pode colocar... A gente tem resultados seguros que qualquer produto pode usar na vinhaça, Newton? Não é bem por aí, é muito bem colocada essa questão. Primeiro, você precisa estar atento que a vinhaça localizada é uma estratégia muito boa, como você falou, isso é comprovado, né? Que além de você ter o potássio ali, você tem micro-organismos ali que vão se tornar condicionadores de solo, né? Então aquilo muda o perfil do solo conforme o passar do tempo, ajuda a mineralizar aquela própria matéria orgânica que está ali, então a planta vai ter condição de explorar aquilo dali, de aproveitar, mas você precisa ter alguns cuidados, né? A gente teria 3 modalidades de aplicação de vinhaça localizada associado a um insumo. Primeiro, poderia ser um químico ou um biológico. Biológico já é mais restrito, porque você tem o problema da temperatura da vinhaça, tem o problema da alcalinidade. Mas vamos centrar a questão nos químicos, que tem mais chance de funcionar. E você tem basicamente 3 modalidades que você poderia fazer para a aplicação desses
químicos na vinhaça visando o controle de alguma praga. Pode ser, por exemplo, cigarrinha, pode ser até esfenófilo, que é uma outra praga que nós não citamos aqui, mas que é extremamente importante, que seriam as 3 modalidades de aplicação. Uma delas é a seguinte: você pega tantos litros do produto, a recomendação por hectare, e joga no tanque da vinhaça lá e solta essa vinhaça. Essa é a pior modalidade. Primeiro porque, com certeza, não vai distribuir bem no tanque, né? O pessoal fala, não, o tanque movimenta e tal, mistura. Isso não existe. Você colocar 2 litros em 20 mil litros, como é que você vai misturar isso suficientemente bem para ser bem distribuído? Então, esqueça essa modalidade, e quem está fazendo isso daí está jogando dinheiro fora. Segunda modalidade, você coloca um tanque fora da vinhaça, um tanque só para o inseticida, e injeta, com dosador, injeta o inseticida no fluxo da vinhaça. Também não é uma boa opção, porque a tendência da vinhaça não é ela ficar concentrada no toco da cana, no nicho que você precisa posicionar o produto. Não é a melhor opção. A melhor opção em termos de aplicação, então, para você atingir a praga, é você colocar esse tanque separado com um aplicador na frente da vinhaça, e depois vem o fluxo de vinhaça separados. Aí você vai ter uma boa distribuição. Esse produto vai ser posicionado normalmente num solo enxuto, pelo menos. Ele cai ali na dose pequena, então ele infiltra e a vinhaça vem por cima, tudo bem. Esse tem mais chance de funcionar. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que produto que você pode misturar. Nós temos basicamente 2 grandes grupos de produtos que atuam sobre praga, especialmente sobre o caso da cigarrinha, que são produtos de ação sistêmica, que a gente chama. Os produtos de ação sistêmica são aqueles que eles têm que entrar na planta para ele fazer o efeito. Ele tem que entrar na solução do solo. Da solução do solo, a planta, por fluxo de massa, puxa essa molécula junto com água, e daí a planta, o inseto, ao sugar a planta, vai se intoxicar e morrer. Então, esses são os inseticidas de ação sistêmica. E tem os produtos de ação de contato e ingestão, que ele não entra na planta, mas ele tem que entrar em contato com o inseto, ou vice-versa, né? O inseto tem que entrar em contato com ele desde que ele esteja bem posicionado. Quando você pretende aplicar, ou se você colocar nessa cauda, ou nessa modalidade de aplicação, um inseticida de ação sistêmica, você está perdendo o inseticida. O inseticida não tem chance de entrar na planta, porque ele vai ficar retido na matéria orgânica do solo. A planta não absorve matéria orgânica do solo, ela tem que ser mineralizada, e ao os micro-organismos mineralizarem a matéria orgânica, também decompõe a molécula química. Então, você colocar na vinhaça produto de ação sistêmica não vai dar bom resultado. Mas os produtos de ação de contato e ingestão têm chance de funcionar. Então precisa também a escolha do produto. Então daí quando você você tem resultados razoáveis, mas não se compara. Então você embarcar na aplicação da vinhaça produtos tipo controlar pragas, na minha visão, não é uma boa solução. É uma redução de custo que sai mais caro. Isso é muito importante. Cada usina tem a sua realidade, né, Sim. Newton? Mas é muito importante essa visão geral, porque hoje nós estamos falando de produtos que na média vem subindo de preço. Sim, e tem peso, apesar de um peso muito menor do que outros fatores em custo de produção, como você comentou, Newton, são detratores de produtividade. Exato. E a perda vem na perda da produtividade, vem a perda da capacidade competitiva. Exatamente. Né? Mas eu estava deixando para mais para frente conversar do produto da praga que mais tem dado dor de cabeça para todos, que é o esfenóforos, né? Que é o besouro da cana, né? Sim, sim. O Newton, eu vejo um tiroteio nisso. Eu vejo analistas os mais diferentes falando, deu resultado, não deu resultado aqui. Poxa, mas todo ano tem ciclos diferentes. Que momento que eu combato a praga? Como é que é essa história? Newton, faz uma síntese do que você está vendo com os esfenóforos, principalmente agora, para um ano como esse. É o desafio maior. A rigor, a bola da vez em termos de praga hoje é o esfenóforo. Para a gente ter uma ideia, praticamente em todos os canaviais do estado de São Paulo essa praga já está instalada. Quem não achou ainda é porque não procurou direito. E
Eu me atrevo a dizer que teve usinas que já quebrou, o pessoal fala, não, é má administração, mas a má administração, numa série de fatores, inclusive controle de pragas. Que é o agrícola, né? É. Então, porque quem paga a conta é a cana, não é verdade? Você sabe melhor do que eu. E, infelizmente, o produtor de cana-de-açúcar está perdendo essa guerra quando a gente analisa como um todo. Só para você ter uma ideia, tem uma estatística que eu não estou bem seguro, mas parece que foi a Spark que fez uma análise das pragas que mais cresceram nos últimos 5 anos, 2017 até 2022, nos canaviais do Brasil, baseado na área tratada com inseticidas, com defensivos. Então, eles juntaram essa informação, coletaram essas informações e fizeram, baseado nisso daí, qual foi as que demandou mais controle, quer dizer, gastou mais para controlar. Aí você vê claramente que o esfenófilo disparou e com tendência a crescer. Foi a praga que cresceu mais desses 6 anos que eles analisaram, cresceu 22% em 6 anos. E com a tendência, quer dizer, ele não vai parar. Subir, né? Subindo, porque tem muitas regiões que ele está entrando agora, como Mato Grosso do Sul, como Goiás, como Minas Gerais, e que vai acontecer o que aconteceu já em São Paulo. Bom, daí vem a questão, né? Por que nós estamos perdendo essa guerra? Em segundo lugar, vem a broca, em terceiro lugar vem a cigarrinha e depois vem outras pragas, inclusive nematóides está elencado. Mas a diferença é grande, por exemplo, de 22 para o esfenófilo, a broca cresceu 12%, mas você percebe que nos últimos 3 anos a broca o controle está mais estabilizado. A cigarrinha, ela flutua muito em função de clima, então tem um ano que é um pouco mais, mas também está relativamente estabilizado. Mas o esfenófilo você percebe que está subindo. Claramente. Então tem que fazer alguma coisa. Agora a pergunta que se faz é o seguinte: quem que está falhando, o produtor ou a tecnologia? O produtor, porque tecnologia existe. Ótimo. Tecnologia existe porque eu tenho experiência com unidades com as quais eu trabalho que está absolutamente sob controle, a um preço suportável, digamos assim. Mas tem outros que estão totalmente perdidos. A grande maioria está totalmente perdida com relação a essa praga. Mas tem uma virada de chave que vai ter que ser dado, que eu vou explicar mais para frente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que existe solução para o problema. O que a gente precisa é colocar em prática corretamente. E aí vem aquela questão que eu já comentei logo no começo da nossa conversa. É uma praga que ela é diferente das outras que o produtor não está acostumado. A tendência numa usina, num grande produtor, é o seguinte: quando ele tem um problema de praga, ele tem uma equipezinha lá que resolve o problema de praga. Ele fala, bom, a equipe lá vai resolver. Está com problema de broca, está com problema de cigarrinha, está com problema de pulgão, está com problema de pneuma, está com problema de nematóide, tem a equipe de... Esfenófilo é diferente. Esfenófilo não é a equipezinha de praga que vai resolver. Envolve muito mais pessoas, porque você tem que mudar o sistema de produção. Só para você ter uma ideia, o impacto dessa praga, você sabe que meiose é uma estratégia espetacular para você multiplicar uma variedade em grande escala, com qualidade, né? Está fracassando, está entrando em colapso por conta de esfenófilo. Tem gente abrindo mão disso. Exatamente, abrindo mão de um tremendo do benefício, redução de custo, que é crucial, né? Está abrindo mão a meiose, a cantose, por conta de esfenófilo. Mas é possível você fazer meiose com esfenófilo na área, desde que... E o ponto-chave do esfenófilo, toda praga, ela tem um ponto vulnerável na bioecologia dela. E o ponto vulnerável, no caso dos esfenófilos, é a renovação do canavial. Quando você faz a renovação do canavial, se você não for muito criterioso e fizer com precisão, e aí envolve, por isso que eu digo que envolve outras áreas, você já começa patinando. Quando você coloca um novo ciclo da cultura lá, renova o canavial, com a presença da praga, 2, 3 anos dispara. Aí você vai ter que renovar no 3º, 4º corte. Que usina que aguenta um negócio desse? Exatamente. Entra em colapso. E Newton, há ações que são operacionais, sim, há produtos químicos. Isso. O que é o top de recomendação hoje? Olha, o top de recomendação é o seguinte, eu vou dar o conceito.
E cada um vai entender bem. Claro. Você não faz a quarentena para as pragas das culturas de ciclo curto? Sim. Em cana-de-açúcar nós não temos essa chance. Exatamente. E nós precisamos fazer isso para o esfenófilo. E como que a gente faz a quarentena do esfenófilo? É zerar a população dele na hora da reforma. E aí há um mito também, que o produtor que tem o problema com o esfenófilo, percebeu que tem o esfenófilo na área, a primeira coisa que falam para o produtor, seja usina ou seja um grande produtor, você precisa ter um eliminador de soqueira. Eliminador de soqueira é a pior implemento que existe em cana-de-açúcar. Ele não resolve o problema do esfenófilo, é um equipamento caro, manutenção cara, detona câmbio de trator e rendimento operacional muito baixo. Você pode fazer isso com grade a um custo menor. Mas nós temos um outro problema. Você conhece o setor, talvez até melhor do que eu, mas sabe que nós já tivemos um momento na cultura da cana-de-açúcar que a gente estava avançando para plantio direto em cana-de-açúcar. É verdade. Aí na década de 90, por aí. Nós tivemos que recuar por conta dessa praga. Por quê? Porque nas áreas que você vai reformar, tem esfenófilo, você tem que entrar com o eliminador de soqueira. E não é só o eliminador de soqueira, depois você tem que entrar com uma grade para nivelar aquilo lá e tal. Nesse sistema que é o padrão, para você zerar a população de esfenófilo, depois dessa grade, ou junto com essa grade que você passa depois do eliminador de soqueira, você tem que incorporar um inseticida para você dar um tiro de misericórdia nos insetos que estão ali. Porque o carcará que vem lá, os inimigos naturais, o sol, as formigas que vêm comer as formas jovens do esfenófilo, não come os adultos. Nós temos um trabalho mostrando que depois de você fazer a eliminação de soqueira, passar a grade, você coloca a armadilha lá, você chega a pegar 8, 10 mil indivíduos por hectare, cara. Aí você vai plantar cana, o que você acha que vai acontecer? Ele já pega direto ali. Aí o cara fala assim, não, mas eu coloquei inseticida no fundo do suco. Não adianta nada, ele pega por cima. Esses detalhes é que o produtor não está sabendo. Ele está pensando que controlar esfenófilo é igualzinho controlar broca, ou parecido. É muito diferente, é muito diferente. Bom, então nós tivemos que recuar do plantio direto por conta dessa praga, que ele disparou a partir aí dos anos 2000 por causa da expansão da colheita de cana crua, que foi o que propiciou o ambiente ideal para ele se proteger, né? Manter umidade, ele gosta de umidade, protegido de sol e tal, ele é um tanque de guerra, né, para andar por baixo ali e tal. E nós estamos regredindo no momento em que começa a movimentar. Nós temos que parar de mobilizar o solo, Caio. Retenção de carbono e custo. Óleo diesel vai demais nessa operação. Todo mundo sabe disso. Aí nós estamos com um projeto. Eu lidero um projeto junto com um outro amigo nosso, Nilton de Gasperi. Nós estamos com um projeto inovador que nós vamos quebrar esse paradigma, nós vamos virar essa página, Cádio. Que notícia boa, cara. O Nilton de Gasperi, que aliás aparece aqui conosco qualquer dia para falar de mudas. Eu me lembro, quero contar uma piada boa. O Nilton lembra, nós éramos colegas do Plano Açúcar e nós tínhamos um presidente do IAA que estava preocupado com produtividade, chamado Hugo de Almeida, lembra dele? Hugo de Almeida. E aí ele nos pediu um relatório, a gente fez um relatório mostrando que a situação era ruim, o crescimento do Proálcool era feito com mudas comerciais, com plantas comerciais, não com mudas, né? E aí surgiu uma brincadeira que era tão importante a muda que devia o próprio maior acionista sair a campo e olhar se eles estavam usando muda, mas não naquele processo que estava virando. Quer dizer, o cara via um canavial bonito, parava o automóvel e perguntava para a cana, você é muda? Ela não respondia, é muda, pode usar. Né? Então, esse tipo Aprendi mais uma. Esse tipo de atitude, o Nilton traz um recado importante, gente. Eu tenho ouvido os mais variados profissionais e a gente percebe uma certa tensão que existe com relação ao controle de esfenófilo, ou seja, não é uma coisa dominada completamente, número um. E número dois, também, Nilton, vamos dizer assim, a pressão das janelas.
pressão da janela, a natureza nos dá janelas. Sim. Nós temos janelas de plantio, janelas de controle de praga. Essas janelas são fundamentais com uma equipe bem estabelecida, bem preparada. É uma coisa absolutamente técnica, não é desejo nem do acionista, vamos dizer assim, de qual é o momento em que você faz a operação. A operação tem o seu momento, tem a sua janela. Exatamente. E isso, quando chegam os fenóforos, por isso que eu queria te ouvir muito, a gente percebe que por trás dos fenóforos vem uma coisa muito, muito mais complicada, que é a mudança operacional. Exatamente. Que não é o caso de outras pragas, mas é o caso dos fenóforos. Isso. E muitos dos produtores não querem fazer a mudança. Sair da zona de conforto. Eu não gosto da mudança tal, e acaba caindo a produtividade, e ele tem dificuldade de aceitar que isso é o esfenóforos. Sim. Então é um processo dolorido de mudança, né, Newton? Exatamente. E é isso que você está dizendo, a gente vai ter que mudar e vai ter que olhar para coisas novas, como você está dizendo, né? E a gente desenhou esse projeto que a gente está liderando. Só abrir um parênteses. Ótimo, por favor, eu agradeço. Nildo Gasper é praticamente um irmão meu. Um profissional espetacular, eu gosto muito dele. E eu dou consultoria para um grupo, o Pastoril Campanelli, e praticamente 3 anos atrás a gente estava discutindo essa questão de fenófilos, fazendo bem feito lá todo o programa deles, que eu já trabalhava há alguns anos com eles, já faz uns 15 anos que eu trabalho com eles, e o resultado estava bom, o fenófilo absolutamente controlado dentro dos padrões. Só que eles chegaram e falaram uma coisa que me impactou muito. Ele falou: olha, Newton, nós precisamos mudar esse jogo. Nós não podemos mais movimentar o solo porque nós estamos perdendo o nosso patrimônio. O nosso patrimônio é o solo. E com essas mudanças climáticas, essas chuvas, a gente coloca um eliminador soqueira, uma grade, quando vem uma chuva, vai todo assorear as áreas de água, onde você tem a reserva e tal. Nós não podemos continuar. O que nós vamos fazer? Aí a gente teve que colocar a massa cinzenta para funcionar. Perfeitamente. Aí desenhamos um protocolo, eu desenhei um protocolo para eles, colocamos em prática e nós vimos que funcionou. O que nós estamos fazendo hoje em termos desse projeto? Nós estamos com esse projeto instalado em 6 unidades. Aliás, tem uma das unidades que é do grupo que você acho que é vinculado. O povo da Alto Alegre, da Alta Mogiana? Da Alta Mogiana. Tá. É muito bom porque tem uma equipe boa lá e a gente está contando com a colaboração deles. A gente está validando a tecnologia, porque não se vai investir numa tecnologia sem você ter os parâmetros confiáveis, falando, pode fazer que você vai ter retorno econômico, né? E está rodando. Mas... Que ótimo, que notícia boa. Mais gente, uns 2 anos isso é muito importante. O papo hoje nosso aqui com o Newton é para a gente aquecer velhos conceitos e trazer novos conceitos. E a gente tem um grande inimigo atuando hoje, que é o caso dos fenóforos. A gente tem velhos inimigos como o broca e cigarrinha, que às vezes são esquecidos, ou porque um ano não apareceu tanto, de repente isso explode. Sim. Portanto, toda a atenção aos chamados detratores de produtividade é fundamental. Mas um olhar mais agudo para aquilo que está crescendo de uma forma absolutamente inoportuna, que é os fenóforos, é muito necessário. Sim. E Newton, a gente está vivendo dias complexos. Uhum. Nós vamos entrar em 2025, daí porque eu queria trazer a sua fala sobre a questão do pragas em 2025. A safra 25-26, ela vai sofrer em 2 frontes. Uhum. Um fronte, a cana muito atrasada, a cana está muito atrasada e, portanto, fica com janelas esquisitas e as pessoas se esquecem dos momentos-chave de controle de pragas fundamentais, né? Sim. Por outro lado, ela está nos dizendo que talvez a gente comece a safra um pouco mais tarde. E aí o Newton entra aquela velha história que nós conhecemos de uma certa ansiedade de moagem de cana, porque você está preocupado com o que virá da primavera eventualmente chuvosa, que dificulta o final da safra.
E o slogan dessa safra, se tivesse, Newton, a safra 24-25, é incrível, faltando, vai sobrar cana. Ou seja, teve uma quebra de cana grande, estaria faltando cana, mas vai ter cana sobrando por causa do clima. Por causa de todo o problema que nós tivemos, essas chuvas que está tendo agora. Então vai ter cannabis faltando cana para moer. Ou seja, então é o conjunto da obra terrível da 24-25. E a 25-26 herda os problemas dessa safra. Exatamente. E sem dúvida alguma, todos estão preocupados, Newton. Preocupados, e a gente percebe. Eu vou entrar na safra que vem, eu tenho que estar preparado para investir. Eu vou investir em adubação foliar, eu vou investir em bioestimulantes, porque a cana tem que crescer. Sim. A cana está atrasada. E é, digamos, uma visão do Canavel que está aí. Mas mais do que isso, o Newton está aqui conosco para avisar que controle de pragas continua sendo essencial. E algumas das pragas estão com problema de controle. Outro ponto essencial que eu quis trazer para vocês. Gente, eu vou usar biológicos? Vou usar biológicos competentes, de empresas competentes. Eu não posso usar água de batata achando que estou resolvendo o meu problema. Então, a síntese da nossa conversa é, em primeiro lugar, prestem muita atenção para aquilo tudo que o Newton falou. O Newton tem os ombros largos aí de muitos anos de decepções, de controles e descontroles. Portanto, muito aprendizado. A gente está vivendo um momento no qual, nunca se esqueçam disso, os nossos ganhos de produtividade vêm travados. E a gente só vai ver o etanol como um grande produto no futuro que a gente quer, se a produtividade voltar a crescer. Sim. E produtividade voltar a crescer não significa que eu vou ter um investimento espetacular a mais. Não, eu vou fazer as operações controladas, e controle de pragas é essencial, pragas e doenças, para que a gente não perca o esforço grande em outros insumos. Sim. Que a gente está fazendo, inclusive em variedades, né, Newton? Sim. Hoje você tem variedades que são lançadas, que são apropriadas para controlar a broca, que tem, obviamente, vamos dizer assim, a casca mais dura para controle. Tudo isso está aí no mercado. Sim. Mas eu tenho que continuar controlando a broca, eu tenho que continuar controlando as pragas. Sim. Gente, eu quero dizer a vocês que foi um prazer, eu agradeço muito a presença do Newton aqui conosco. Um prazer tê-lo conosco. Contem com ele está no mercado aí para ajudá-los, e a gente considera, de fato, o controle de pragas e doenças na 25-26 como talvez um dos fatores mais importantes, ao lado do esforço grande que a gente vai ter de tentar fazer essa cana crescer mais depressa. Nós vamos ter uma safra chuvosa. Se Deus quiser, nós vamos ter um verão chuvoso. Verão chuvoso, uau, a gente pode vir até flor. Sim. E a gente vai ter flor com a cana pequena, e a turma com dúvida se aplica maturador ou não, né, Nilson? Já passamos por isso. Portanto, a gente vai conversar com mais gente nessa linha de olhar 25 vezes. Newton, muito obrigado. Queria ouvir suas últimas palavras. Muito bem. Eu acho que vou tentar responder uma pergunta que ficou anterior. Eu me empolguei e acabei não respondendo uma questão que você levantou. Que produto utilizar para controlar esse fenófilo? Tem aí no mercado uma dezena de produtos. Eu só alertaria o produtor o seguinte: não se iludam com os produtos que não tenham alto residual. Fenófilo depende de produtos que tenham alto poder residual, e aí limita bastante. Você tem que ter produtos para aplicar no período seco, e tem produtos mais indicados para o período úmido. Outra coisa muito importante também, não se iluda naquela onda de que você vai aplicar um produto, vai controlar 3, 4 pragas. Isso não existe. No máximo você controla 2 e olha lá. Uma outra questão muito importante, que é, como você colocou muito bem, paralela ao ataque das pragas, tem o problema das doenças, e uma coisa está atrelada à outra. E uma coisa que o produtor negligenciou muito, a produção de mudas. Você levantou uma questão aí também que é crucial. Ninguém pega uma espiga de milho paiol e planta milho. E cana-de-açúcar você pega no seu paiol lá no campo e usa como muda. Isso é um erro grotesco, né? Grosseiro do produtor. Então, produção de muda de qualidade é o primeiro passo.
importante no sentido de você ter um canavial produtivo. Outra questão, no caso desse ano especificamente, que a gente está vendo por aí, muita gente percebeu já que tem muita cana falhada, essas que foram afetadas pelas queimadas. Muitos não perceberam ainda, mas ali tem um problema de praga embutido também. Ataque de elasmo. Foi detonador. Elasmo é uma praga que ela é traída pela fumaça. Então, no momento em que a cana queima e assenta aquele calor da queimada, as mariposas vêm e já fazem a postura. Aí você joga a vinhaça para estimular a planta a brotar, que é uma estratégia boa, mas aí ela brota outra vez, aí a elasmo ataca outra vez. E existe um mito que não é possível você controlar quimicamente a elasmo, lagarto elasmo. Isso é mito. Você consegue controlar. O que você precisa saber é o time certo. Gente. Então, para finalizar, eu acho que não deixar a última mensagem, não negligencie com as pragas. As pragas podem quebrar o produtor de cana-de-açúcar. Muito boa frase, é isso mesmo. Ó, gente, é a voz da experiência trazida para vocês. A gente continua com gente do padrão, do nível alto do Newton Macedo. E vamos cuidar das pragas, gente. Vamos cuidar das pragas com todo carinho, porque nós vamos ter uma safra apertada, mesmo com um clima bom, talvez uma produtividade menor. Portanto, cuidar de cada tonelada que a gente possa levar para a moenda. Um abraço a todos. Valeu, obrigado.